Boa noite, queridos alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aula, né, da semana. Hoje iremos ver um conteúdo. Na verdade, todas as nossas aulas vão ser uma recapitulação do que já vimos e sempre trazendo algo mais. Então, hoje nós iremos ver os métodos de estudos das células, né? Então, nós já vimos toda uma questão do microscópio e tudo mais, e hoje nós iremos continuar vendo, né, essas questões e vamos dar prosseguimento aos conteúdos. Então, os conceitos importantes ao estudar-se uma célula. Vamos falar de fixação e de coloração. Recordando o que vimos, né? Nós podemos fazer uma lâmina corada e não corada na última prática. Então, a gente consegue fazer umas especificações melhores quando coramos, certo? Quando falamos de fixação, ela é conceituada como o tratamento de células com soluções específicas que causam sua morte, conservando suas propriedades físicas e químicas. Então, isso é muito utilizado no ramo da pesquisa, né? Quem gosta, quem aprecia esse método, é muito importante compreender a importância da fixação. E, posteriormente, temos a coloração, que visa corar determinados componentes celulares, não corando os demais, possibilitando seus estudos pelo contraste das regiões escuras, coradas, e claras para não coradas. Então, ao lado aí temos aí um fungo, né? Uredosporos de Puccinia piscide. Agente causal da ferrugem do eucalipto. Então, aí temos o processo de diferenciação morfológica apresentado. Então, vocês podem observar que corado a gente consegue identificar melhor as estruturas, né? Ao lado também temos células de hepatócitos e como vocês podem ver, como já viram nas aulas práticas, as lâminas coradas, elas nos ajudam a observar melhor as estruturas. Então, conceitos muito importantes na análise clínicas é a fixação e a coloração, tá bom? Por que fixar amostras? Nós estamos falando do ponto de vista histológico, certo? Então, vamos aí. Por que devemos fixar a amostra? Por conta da autólise. Ou seja, o que é a autólise? É uma degradação dessas amostras. Essas amostras, elas precisam ser conservadas para poder serem analisadas por um determinado tempo. Então, a gente, além de fixar essas amostras, a gente vai impedir a contaminação por bactérias e fungos. Vocês sabem que as bactérias e os fungos, alguns são degradadores, né? Então, eles vão entrar aí nesse processo de degradar determinados tecidos e endurecer as células para o corte pelo microtomo, que a gente vai ver logo em seguida o que é. Nós podemos fixar essas amostras para fazer então tem todo esse objetivo, além de não permitir a degradação, também de impedir a contaminação. E o objetivo principal é fazer o corte, né? O corte histológico. Eu tenho dito a vocês a respeito da histologia. Não sei ao certo se na grade de vocês tem histologia. Não sei, não estou situada. Depois vocês podem me informar se há, se não há. Mas a histologia, ela é um ramo da biologia celular. Ela também estuda as células, né?
de forma com que podemos analisar cada estrutura melhorada, claro. E também para aumentar a afinidade dos componentes por corantes. Então, tratamento com microscopia óptica, a gente usa o formol e o glutaraldeído, quase que não sai. Microscopia eletrônica, tridóxido de ósmio e glutaraldeído. Então, a gente vai usar aí esses dois componentes que eles vão aumentar a afinidade por corante. Há um processo para fixar. Não vou entrar muito em detalhes, mas vocês vão tentar entender o contexto para posteriormente ou ainda no técnico de análise clínica ou posteriormente quando vocês forem fazer a faculdade mais específica. Então, vocês vão ter esse aprofundamento desta técnica. Mas, a princípio, a gente tem um processo de fixação de amostra para, então, análise ou óptica ou eletrônica. Então, técnicas de coloração. A gente já teve acesso ao azul de metileno, né? Então, qual é a intenção? A intenção principal é melhor distinção das estruturas internas e contrastes em amostras celulares. Vocês perceberam que com o auxílio da coloração, a gente consegue visualizar melhor as estruturas. A gente conseguiu analisar bem o núcleo, né? O núcleo ficou bem corado, como a gente pôde identificar. A gente pode também ter o estudo de componentes específicos dentro da célula. A gente consegue identificar melhor essas células, consegue analisar todo o parâmetro que apresenta aquela célula. E técnicas de coloração consistem em mergulhar a célula numa substância denominada corante, capaz de tingir diferencialmente uma ou mais partes celulares. Então, a gente tem essa técnica brilhante. Eu acho incrível porque você consegue analisar, claro, sem o corante, nós conseguimos visualizar lâminas que não foram coradas. Porém, com corante, a gente consegue determinar melhor essas estruturas. Então, não existe uma técnica de coloração que evidencie todas as estruturas celulares. Temos afinidade dependendo da carga elétrica e pH, podem matar ou não as células. Essas são referentes às técnicas de coloração. Temos no microscópio eletrônico, a coloração é feita com sais metais pesados. Por isso a imagem é obtida sempre em preto e branco. Posteriormente eu vou mostrar uma fotinha para vocês quanto a isso. Então vai depender das afinidades que esse corante vai ter. Nunca teremos um corante que vai corar todas as estruturas. Vocês observaram que o azul de metileno ele cora bastante o núcleo, né? Então, nós podemos observar isso de forma característica quando analisamos as nossas estruturas propostas, tá bom? Então, temos aí essas especificações quanto às técnicas de coloração. Temos aqui, gente, os exemplos de corante. E qual vai depender do que quero analisar, do que quero evidenciar. Então, temos corantes básicos ou catiônicos. Liga-se somente a moléculas carregadas negativamente. Então, temos aí o azul de metileno. Lembra que ele cora o núcleo de azul, DNA, RNA, então ficou bem evidente. Esse foi o único que a gente teve contato até agora, né? Porém, existe outros, como ginseng, que ele cora os cromossomos e células do sangue. Vermelho neutro, que acumula-se em vacúolos. Azul de toluidina, que ele vai corar aí fosfatos de DNA
carboxilas, sulfatos presentes nos polissacarídeos ácidos. Então, água iodada, coranúcleo e amiloplastos, hematoxilina, que cora o núcleo também, corantes ácidos e aniônicos, ligam-se a moléculas carregadas positivamente, estruturas evidenciadas, eosina, citoplasma, fucsina básica, citoplasma também, xilidine, ele vai encorar os agrupamentos ácidos de proteínas citoplasmáticas. E posteriormente temos os corantes neutros, que é o violeta gentiana, que vai evidenciar os cromossomos de células vivas em divisão. E a solução de Lugol, grãos de amidos, paredes celulósicas. O que eu quero anunciar aqui? Que eu vou conseguir esse corante Lugol para que nós possamos corar a cebola. Acredito que a batata também, pra gente evidenciar melhor. Mas a gente pode fazer esse comparativo, né? A gente pode fazer o comparativo com o azul de metileno e o Lugol. Não garanto conseguir outros, mas irei tentar conseguir o violeta gentiana para nós observarmos melhor as células. Então, temos também corantes adquiridos de formas naturais ou sintéticos de acordo com sua origem, né? Então, dependendo da origem, vai ser denominado aí determinado corante. Então, temos o carmim, que a origem dele é de ovários de inseto, a hematoxilina, que é leguminosa, anil, que é da anileira, a orceína, que é do líquen, açafrão, que é dos estames de crocus sativos. Então, todos esses são corantes naturais encontrados. Mas a gente vai muito evidenciar o Lugol, né, que vai ser muito utilizado em parasitologia, né? E o que já conhecemos, que é o azul de metileno, que também pode evidenciar células sanguíneas. Cadê? Bom, aqui é um corte de tecido epitelial. Vocês podem ver que fica bem evidente. Eles estão sendo corados de várias formas. Então, temos a primeira de hematoxilina. Vocês podem observar aí que também temos inúmeras colocações. A imagem do meio, vocês podem observar elas em preto e branco, né? Que seria uma representação das estruturas que não foram coradas. Então fica algo bem evidente, bem bonito quando usamos a coloração. Perfeita essa imagem. Vocês podem identificar. Gente, vocês têm autonomia de tirar print, de posteriormente vocês copiarem no caderno, não sei, estou deixando com vocês, tá bom? Vamos seguir. Aqui, eu juntei todos os padrões, né? Eu usei dois temas. Temos a preparação do tecido para exame microscópico, que também une a microscopia, a preparação e posteriormente a fixação, né? E posteriormente a coloração. Então, na preparação, por uma visão geral dos tecidos, a gente tem que ter em mente que tudo a gente consegue analisar, porém de formas diferentes do que estamos fazendo, que coletamos, digamos, a mucosa bucal, coletamos uma amostra sanguínea, colocamos na lâmina e vamos identificar no microscópio óptico e vamos analisar
as estruturas. Certamente vocês vão ver isso rotineiramente na vida profissional de vocês. Então, quanto a tecidos, o que a gente vai fazer? Os tecidos a serem processados para estudo no microscópio devem ser preparados de modo a preservar sua estrutura original ao máximo possível. Entretanto, isso não é possível e todos os preparados apresentam artefatos, que são alterações produzidas nas células pelas técnicas utilizadas. Podemos resumir os passos das técnicas histológicas com a seguinte sequência: fixação, desidratação, inclusão, microtomia, que são os cortes em fatias finas, coloração e montagem das lâminas. Gente, esse é um processo, eu digo que é imenso, porque se difere de tudo que a gente está vendo na prática e que vocês vão ver posteriormente. Principalmente se vocês tiverem uma prática visando a histologia somente. No entanto, hoje a gente está vendo uma parte básica da histologia, a gente já está aqui reconhecendo a sequência. Então, a gente sabe que a gente precisa fixar os tecidos. Digamos que eu quero analisar um tecido epitelial, como que vimos aqui. Eu vou necessitar preservar, fixar esse tecido. Para eu fixar esse tecido, eu preciso desidratar, eu preciso incluir e posteriormente preciso cortar esse tecido para poder ficar mais fácil a minha análise, tá bom? Então, quando eu paro para pensar, quando a gente para observar, digamos um tecido epitelial. Esse tecido epitelial, se ele for, digamos, se coletamos esse tecido, não sei, de algum animal, um porquinho, por exemplo. A gente coletou esse tecido e vamos fazer essa análise. Se eu não fizer todo um processo para preservar esse tecido, eu infelizmente vou perder por conta de toda a situação que vimos aqui na frente sobre a preparação, quanto às bactérias e fungos. Eles vão contaminar a minha amostra. E quando eles contaminam, em consonância, ele vai fazer uma degradação dessa amostra, porque estamos falando de um tecido, de uma célula. E para isso é necessário que obtenhamos de preparação, de melhoramento para que posso falar de preservar aquela amostra, a fim de que não haja degradação. Entendeu, gente? Então, vamos aí. Gente, o processo convencional do que a gente já abordou é a inclusão na parafina. Vocês podem observar nessa imagem aí que temos aí diferentes tecidos na parafina, diferentes cortes. Então, aí já é o produto final do nosso processo convencional histológico. Por quê? Ao incluir-se na parafina, a gente precisa de fixação. Esse tecido ele vai passar por um processo de desidratação, ou seja, ele vai perder toda a água dele. Então, onde vai ser feito? Álcool 70, 80, 95 e 100%, para que haja desidratação desse tecido. Posteriormente, ele vai sofrer uma diafanização em álcool 100% mais xilol. Então, esse processo é bem característico. Eu irei mandar um vidinho para vocês verem como que ocorre isso. E depois vamos para a passagem em xilol puro. Teremos 2 banhos de parafina na estufa e posteriormente eles vão incluir nos moldes apropriados, que são esses ao lado, que são as parafinas. Então, vai ficar nessa forma, a gente consegue identificar as estruturas. Essas estruturas elas já estão na forma final delas. Elas já podem ser analisadas e conservadas para uma futura análise. Então, esse é um processo convencional e rotineiro em determinados laboratórios de histologia, tá bom? Então, esse aqui
É uma questão básica para vocês verem como é esse processo, como é que ocorre. Então, eu tenho a minha amostra, eu vou fazer todo esse processo para inclusão, para obter de um produto final, que é aí a parafina, juntamente com a minha amostra. Tá bom, gente? Então, a partir daí a gente vai ter, né, um dos processos até a chegada do produto final, que são os cortes que vamos ver, desvendar o interior das células. Então, para que ocorra isso, todo esse processo, eu preciso compreender da microscopia, seja ela óptica ou eletrônica, né? Então, vocês podem analisar que temos o corte em fatias finas no microtom, a amostra incluída e protegida por matriz ou resina, facilitar o corte e proteger o tecido. Lembrem-se que é uma das etapas de que a gente já falou aqui nessa aula, vai ser proteger, né, esse tecido, vai ser desidratar esse tecido para poder chegar ao corte, né, ao corte final. Por que cortar em fatias finas essas amostras? Para melhor visualização. Então, temos a microscopia óptica, que vamos usar parafina ou resina plástica. Então, a espessura é 1 a 6 micrômetros. O microtômico com navalha de aço, então um corte mais preciso. E na microscopia eletrônica, vamos utilizar aí resina dura tipo epóxi. A espessura é de 0,02 a 0,1 micrômetros, ou seja, é bem menor aí para a microscopia eletrônica quando vamos realizar esse processo de corte. Então, temos aí o microtômico com navalha de vidro ou diamante, tá bom, gente? Esse é um microtomo. É aqui que podemos realizar os cortes, posteriormente a coloração, os cortes histológicos para observação em microscópio óptico. Então, essa é a sequência. Vocês podem perceber que há a faca de aço, né, que também estamos nos referindo a ela como uma navalha de aço, ou também uma navalha de vidro ou diamante, em casos de microscopia eletrônica. Então, temos aí os cortes, vocês podem ver que é bem preciso. Nós possuímos aí 2 cortes. Há outros, claro, mas eu vou me referir aos 2 principais, que é o corte transversal e o corte longitudinal. Ambos os cortes são importantes porque vai depender do que vocês querem analisar, do que vocês querem observar. Então, se eu tenho um corte transversal, vocês vão observar a estrutura de forma característica e arredondada. Longitudinal, vocês vão observar o todo. A imagem vai depender do plano de corte que vocês estão analisando, tá bom? Aqui temos a microscopia óptica e a microscopia eletrônica, tá bom, gente? Na microscopia óptica, a gente consegue analisar umas estruturas superficialmente, né? A gente consegue olhar a tudo aquilo que a gente coloca na lâmina. Na microscopia eletrônica, a gente já só temos em preto e branco, né, por conta dos elétrons fornecidos, e a gente consegue ver uma estrutura melhor daquela nossa amostra. Tão bonitinhas, muito bonitinhas, tanto a óptica como a eletrônica. Então, temos a microscopia de luz, né, que é a que já vimos, e temos a microscopia eletrônica. Na microscopia óptica, ela utiliza a luz visível para iluminar o espécimen. Como já vimos, vocês já tiveram contato com o microscópio óptico. Vocês percebem toda a luz que há
que é produzido para análise da amostra. E na microscopia eletrônica, eles são por feixes de elétrons, em vez de fótons, para a visualização de células ou estruturas celulares. Temos o microscópio de luz e o microscópio eletrônico. Aí, dependendo da análise, vamos conseguir ver menores células e as maiores organelas no microscópio de luz. No eletrônico, teremos aí também vamos conseguir ver estruturas com 0,05 nanômetros. Tá bom, gente? Então, cada um vai ser sua especificidade. Na microscopia eletrônica, como vocês podem ver, vocês conseguem identificar bem a estrutura exterior da célula. Como vocês podem ver, a bactéria, a fecundação, o estomato, as hemácias, o inseto. Então, a gente consegue visualizar o externo das células na microscopia eletrônica de varredura. Então, emprega-se feixes elétrons. Então, nessa microscopia de varredura, a gente emprega feixes de elétrons. Complementar a microscopia de transmissão. Transmissão tem o poder de resolução. Varredura tem uma vantagem de fornecer imagens tridimensionais, como a gente viu aqui. Então, essas imagens são imagens tridimensionais e podem ser usar em conjunto as duas transmissões. Então, temos o trajeto do feixe de elétron, que é modificado fazendo com que percorra a superfície do espécimen, ponto por ponto, ao longo das linhas paralelas varredura. Então, a gente vai analisar por fora da célula quando a gente está na microscopia de varredura. Os espécimes não precisam ser cortados para serem examinados. Objetos até de 1 centímetro ou mais podem ser examinados, como vimos aqui, incluso insetos, né? A gente consegue analisar aí na microscopia de varredura. O material deve ser fixado, dessecado e recoberto por uma delgada camada condutora de eletricidade, em geral, ouro ou platina depositada no vácuo. Na MEV, amostras grossas podem ser utilizadas. Nesse caso, as amostras fixadas quimicamente são desidratadas, secas no aparelho e ponto crítico de secagens e cobertas com metal condutor, que um exemplo aqui é o ouro ou a platina também, tá bom, gente? Eu não sei se eu tô falando muito rápido, provavelmente, mas vocês podem posteriormente voltar, né? Vocês têm essa opção de voltar. Eu quero deixar bem claro na microscopia de varredura essa intensidade, né? Que a gente consegue ver a estrutura por fora. Diferente da outra que iremos ver agora, que elas vão nos proporcionar imagens tridimensionais, né? A de varredura nos proporciona isso, entendeu? Diferente da microscopia de transmissão, né? De transmissão, ela vai ter um poder maior de resolução. E a varredura tem vantagem somente de fornecer imagens tridimensionais, como foi já apresentadas aqui. Olha aqui, gente. Aqui é a microscopia eletrônica de transmissão. Aqui a gente já consegue ver o vírus, né? A gente consegue ver o citoplasma, mitocôndria. Você consegue perceber que aqui nós iremos além, né? A gente consegue ver a estrutura além da representada fora da nossa estrutura externa, tá bom? Então, temos aí citoplasma e temos vírus. Na microscopia de transmissão, não se pode examinar células vivas, apenas fixadas e completamente secas. Lembrem-se que eu mostrei para vocês, né, uma fotinha sobre já fixado, já amostras fixadas
E então aqui de transmissão nós iremos conseguir observar essas células, né? Os cortes histológicos precisam ser realmente finos, sendo necessária a utilização de microtomos com navalha de vidro fraturado ou diamante. Então, já vimos, né, já conhecemos o microtomos e a funcionabilidade dele. E para este caso especificamente, na microscopia de transmissão, nós vamos usar uma navalha de vidro fraturado ou diamante para ter essa precisão. Os estudos de microscopia eletrônica de transmissão são feitos principalmente em ampliações em papel fotográfico, mais do que diretamente no microscópio. Então, a gente consegue analisar melhor essa ampliação, essa caracterização, quando há a impressão, né? Em papéis fotográficos, a gente consegue ver essas estruturas. Na microscopia de transmissão, seções ultrafinas de espécimes são necessárias para que os feixes de elétrons atravessem a amostra e uma imagem seja formada. Então, o que acontece aqui? Temos um microscópio. Quanto mais fina for a nossa amostra, mais fácil será de os feixes de elétrons atravessarem essa amostra. Sim, ao atravessar essa amostra, nós iremos adquirir aí uma imagem. Essa imagem ela vai ser formada através disso. Então, essa é a intenção de haver cortes histológicos bem finos, muito finos, gente. Vocês precisam ter um corte muito fino para poder ter essa passagem desses feixes de elétron. Aqui eu quis trazer para vocês uma comparação com a microscopia óptica, né? De varredura, microscopia eletrônica de varredura e a microscopia eletrônica de transmissão. Então, com o microscópio óptico, a gente consegue pôr em uma mesa e analisar facilmente, né? O microscópio eletrônico ele já é algo mais avançado, mais característico. Então, aqui está como que vocês conseguem visualizar aí. No microscópio eletrônico de varredura, vocês conseguem analisar uma imagem tridimensional do que é apresentado. E no microscópio eletrônico, a gente tem aí uma imagem a ser representada por conta dos elétrons que conseguem atravessar as amostras, né? Então, o microscópio óptico, não temos a imagem tridimensional, mas a gente consegue também analisar determinadas estruturas, e é o que mais comum a gente pode analisar. Então, o que eu quero que vocês façam hoje, na aula de hoje? Até as 9 horas, tá, gente? Então, eu coloquei só uma questão, quero só uma lauda, manuscrito, permaneça no caderno que eu posso dar o visto posteriormente, bonitinho. Eu quero que vocês façam um comparativo entre o microscópio óptico e a microscopia eletrônica de varredura e de transmissão. Eu quero que vocês façam esse comparativo, comente sobre as principais diferenças e sobre a funcionabilidade de cada um. Quero que vocês me digam, não sei se eu falei muito rápido, eu tenho a impressão que sim, vocês me falam depois, mas eu quero que vocês analisem caracteristicamente cada um, tanto o microscópio óptico quanto o microscópio eletrônico de varredura quanto o microscópio eletrônico de transmissão. A gente viu um pouco, mas eu gostaria que vocês se aprofundassem mais e pesquisassem mais a respeito dos três, né? A gente tem o microscópio óptico, a gente já tem acesso a ele, mas é bom fazer essa comparação, né? Quanto aos três, eu quero que fique bem claro para vocês essa
essas determinações essas três ferramentas ideais para análises clínicas. Quero uma lauda, manuscrito, tá bom? Escrevam e que me entreguem. Me entreguem até 9 horas, me mandem para o meu e-mail. Na segunda-feira eu vou passar o visto para vocês, tá bom? De todos aqueles que me entregaram na sexta-feira até as 9 horas, tá, gente? É muito importante vocês respeitarem o horário. E vamos falar do relatório das aulas práticas. Hoje não iremos falar da apresentação. Vou falar só do relatório, que está um pouco mais longe, né? Mas aí eu já quero deixar claro como que vai ser feito. Então, vocês vão fazer, preferencialmente, podem fazer manuscrito ou vocês podem fazer digitado, mas que me entregue impresso, né? Vão colocar o título, vão colocar o nome de vocês, né? O autor. Vão fazer uma pequena introdução de uma lauda. O que é essa introdução? Vocês vão colocar na introdução o que é a biologia celular, o que ela analisa, o que ela vê, e vocês vão fazer tópicos, tá bom? E qual a justificativa para vocês estarem fazendo esse relatório. Tudo na introdução. Posteriormente, temos os materiais utilizados. Vocês podem colocar ou por tópicos, por exemplo, aula prática número 1, análise do jornal, por exemplo. O que vocês utilizaram? Análise da mucosa bucal. O que vocês utilizaram? Repete. Ou vocês podem fazer de forma materiais utilizados nas aulas práticas. Aí vocês citam quais foram as aulas práticas e embaixo vocês citam de forma geral todos os materiais utilizados. Na descrição de atividades, eu quero que vocês façam por tópicos. Aí é uma exigência de cada dia que vocês fizeram. O que vocês fizeram? Como vocês fizeram? Bom, professora, eu cheguei no laboratório, peguei a lâmina, na lâmina eu fiz isso, fiz aquilo, coloquei corante, fiz primeiro a corada, fiz segundo a não corada, fui para o microscópio, focalizei, tudo que aconteceu. Contar se vocês conseguiram visualizar de primeira, se não conseguiram. Descrever detalhadamente como foi feita essa prática. Então, de forma individual, cada prática, tá bom? Vão colocar a conclusão e vão me dizer a importância da aula prática para a vida profissional de vocês. A importância da biologia celular. E as referências, né? Essas referências vocês podem citar alguém na introdução ou buscar outros conceitos e alguma coisa, fulano disse tal coisa. Então, lá na referência você vai colocar aí identificando. Tá bom, gente? No mais, é isso nossa aula de hoje. Eu não quero me estender muito, porque é muita coisa, né? Eu tô preparando agora uma análise do que já vimos e o que ainda vamos ver pra gente começar a segunda-feira a abordar isso, tá bom, gente? Um abraço, espero vê-los logo e nos vemos segunda-feira. Estou aqui à disposição para sanar qualquer dúvidas. O e-mail continua sendo o mesmo, vocês podem enviar. Obrigado pela pontualidade de ontem, a todos que enviaram com pontualidade. Teve alguns que ainda não me enviaram, nem me explicaram o que aconteceu. Mas eu gostaria que vocês me enviassem alguma coisa. As pessoas que não conseguiram me enviar nenhuma das duas atividades feitas ontem, tá bom? Me procurem e é sobre isso. Até logo e boa noite.